Romanos capítulo 13, entramos num assunto bem delicado para uma nação como a nossa, para o Brasil. Diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes. Somente aqueles que fazem mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar, e elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Vejam, irmãos, que delicado isso. Talvez a gente pense o seguinte, como eu já ouvi: não, mas não é toda autoridade que você vai obedecer. Se o cara é mau, como é que você vai obedecer a ele? Você vai realmente, nós temos que, segundo a palavra, obedecer por amor a Deus, ter esta consciência. Você lembra que o Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para mandar fazer isso e aquilo? E Jesus disse para ele: nenhum poder, nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse vindo sobre você. Então, veja, irmãos, que as autoridades, de certa forma, são agentes de Deus. Quando a gente olha isso para o Velho Testamento, a gente vai ver que muitas vezes Deus usa as autoridades más para corrigir os bons, ou melhor, os seus servos, né? É isso que Abacuque ficou revoltado quando Deus disse que estava levantando uma nação ímpia para corrigir o seu povo. Mas Deus está fazendo isso porque o povo está merecendo. O povo é que precisa se consertar. Então, é nossa responsabilidade, sim, obedecer às autoridades. Na verdade, não apenas obedecer, mas Paulo vai dizer a Timóteo: ore pelas autoridades, ore por aqueles que estão revestidos de poder, para que vocês tenham dias de paz, de bem. Então é nosso dever, sim, irmãos, além de obedecer, orar por eles. Talvez você ache isso tão difícil, talvez você esteja passando por um momento tão delicado e diga: meu Deus, como eu posso obedecer este homem que está fazendo mal, né? Você deve obedecer e orar por ele. Claro, se ele mandar você mentir, você não vai mentir. Eu me lembro, chefe de um setor na empresa que eu trabalhei durante um bom tempo, um dos meus gerentes, um homem muito bom, muito bacana, eu gostava dele, a gente, de certa forma, eram amigos, mas um dia ele pediu para mim fazer um relatório de uma máquina que não era verdadeiro. E ele queria que eu, de certa forma, falasse algumas coisas e colocasse a mais para que a gente pudesse convencer a diretoria a trocar de máquina, porque realmente a máquina dava trabalho mesmo. Mas eu orei, eu pedi a Deus e eu peguei e fiz o relatório honesto, exatamente como acontecia. Quando eu entreguei para ele, ele falou: mas Narciso, você fez desse jeito, não vamos trocar a máquina. Eu falei: o senhor deve saber que esta é a verdade. Se o senhor quiser colocar alguma coisa mais, fica por tua conta. Mas se um diretor chegar para mim e perguntar, eu vou falar também a verdade, tá bom? Eu gosto do Senhor, honro o Senhor, mas tenho que fazer a verdade. Assim, você também deve. E ele pegou e rasgou aquele papel e falou: tá certo, vamos seguir.
né? E foi tão bom, né? Nós, como eu disse, nós éramos amigos e continuamos amigos. Ele tinha o seu modo de pensar e eu não poderia me convencer disso. Você também deve fazer o possível para não se revoltar contra as autoridades. Não se revolte, ore por elas. Esse é o caminho. Deixe que Deus coloque a mão dele sobre elas. É isso que vale. Uma esposa jamais pode se revoltar contra o seu marido. Não! Ore por ele. Se você orar, Deus vai pôr as mãos sobre ele e aí a coisa pega. É desse jeito que funciona, viu? Seja um crente, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, nós somos tão gratos por nos ensinar, por nos orientar, por mostrar-nos como levar uma vida de paz. Eu quero te agradecer. Peço a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus, por cada um dos teus filhos e filhas que estão nos ouvindo neste momento, alguns orando conosco. Eu oro para que eles sejam tocados pela tua palavra, pelo ensino que temos recebido. Peço a tua bênção, meu Pai, sobre aqueles que estão hoje enfrentando lutas. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão internados, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão, meu Deus, em tratamento pesado. Ajude-os, por favor, que as tuas mãos estejam sobre eles. Eu te peço, meu Pai. Sou grato por tua bondade, sou grato pelo teu amor, sou grato por ser teu. Eu te glorifico em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Receba nosso abraço em nome do Senhor Jesus.